Eu venho também de uma época que nós não tinha mestres, entendeu? Ninguém te ensinava, ninguém tinha uma live falando sobre o que nós estamos falando, Exatamente. tá? Ninguém, tá? Ninguém te explicava como eram as coisas. Então, eu ia aprendendo. Eu comecei muito jovem. Minha atuação no cinema, tipo, eu estudando cinema me ajudou a ir entrando e entendendo um pouco, sabe? Eu não tinha familiares, não tinha amigos. Eu tinha um único amigo que fazia parte do show business. Então, eu aprendi na marra. Também sendo também desacreditado por artista, também tendo perdido dinheiro. Aí no próximo show eu já entendia que um tipo de som barato não é porque é barato que eu tenho que pegar. Eu tenho que pegar um som como está segundo o que é contrato da banda. Então, eu fui aprendendo essas coisas. Só que isso custava mais caro. E quando era mais caro, eu perdia mais dinheiro. Então, eu precisava entender que então eu precisava fazer as contas, que não era só o valor do artista, era artistas, hotel, taxas, as vans, eram os impostos. E aí, em isso, tinha que colocar o valor do ingresso e saber quando que era meu risco. Porque também fui aprendendo que se eu colocar valores muito caros, as pessoas não viriam no show. Então, É a atenção de todo empreendedor, né? exatamente. Então, eu fui me ajustando no período da vida. Eu acho, assim, eu continuo estando nessa evolução, só que daí teve uma época, eu já desde 1997, não, desculpa, 1993, eu já comecei a excursionar com alguns artistas. Comecei a ir a alguns países, inclusive o próprio Brasil, vendendo shows e indo e aprendendo. Porque eu tinha, como eu morava na Inglaterra, tinha uma conexão mais fácil com os bookings, com os agentes. Só que aí fui percebendo que eu acho que quando fez realmente meu corte de diferencial, entender como era o show business mesmo, foi por aí de 97. Pensa, mais ou menos 10 anos depois de que comecei meu trabalho, 8 anos. Eu fui entender porque quando comecei a andar, tentar levar shows a cidades ou países um pouco menos desenvolvidos, vamos colocar assim. Por exemplo, eu morava já, tinha me mudado para o México de volta, e para mim levar show a El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Colômbia, aí eu subindo, Equador, depois todos esses países desde para ver, para você ter uma ideia. Ninguém levava show em Salvador, ninguém levava show em Guatemala ou Honduras. Fui eu dos primeiros, os primeiros. Então você chegava lá e era a mentalidade de que muitas vezes o promotor ele pensava igual como eu pensava 8 anos atrás, que qualquer som era qualquer som, que qualquer bateria, tipo a bateria do primo servia e não sabia qual que era a diferença. Aí ele olhava, por exemplo, o Tama e ele não entendia que mas por que ele não quer essa tama? Eu estou entregando uma tama. Não, é que uma tama profissional. E eles não entendiam. As luzes, o som. Então foram muitos problemas que fui levando no percurso. Quando você chegava em Chile, por exemplo, Santiago, aí todas as coisas funcionavam. Você ia a Buenos Aires, as coisas funcionavam. Você ia a São Paulo, as coisas funcionavam. Em Curitiba, funcionava um pouco menos. Em Porto Alegre, funcionava. Mas você, de repente, você ia, sei lá, a Brasília, por incrível que pareça, e em Brasília as coisas não funcionavam tanto. Ou você ia a Manaus ou a Belém, por exemplo, um dos primeiros caras que levou show grande a Manaus fui eu. Para você ter uma ideia, tínhamos que trazer o PA. Para quem não conhece a palavra PA, significa é o som, tá? O som. É. E o PA teve que vir da Colômbia, porque saía mais barato o lugar da Colômbia que vir. E agora eu vou explicar os motivos que tem isso. Tem vários motivos, tá? Quanto você faz mais shows, mais bandas passam por uma cidade, mais é a exigência, os contratantes, não contratantes, os fornecedores ou empresas, elas começam a comprar equipamentos melhores. Só que quando você tem uma empresa ou uma cidade que só tem baile e shows, sei lá, de festas, a exigência não é tanta. E aí os instrumentos são muito ruins, tudo é muito ruim.
Mas agora estamos vivendo uma fase que agora é o contrário. Hoje você tem equipamentos bons na maioria das cidades capitais, principalmente, só que agora tem muitas mais picaretas do que se tinha antes. Porque antes tínhamos pessoas que estavam tentando aprender. Pessoas bem intencionadas, né? Bem intencionadas, mas que queriam fazer o que acontecer. E agora não é isso. Hoje você tem tudo e agora tem o picareta, que na verdade ele quer ficar com o dinheiro. O cara sabe que está errado e faz assim. E ele vai fazer. Isso que é o que está errado. E isso eu consigo entendê-lo, vendo porque hoje, sendo eu sou empresário de artistas, então eu viajo e eu tenho umas exigências de vários dos meus artistas. E se essas exigências não funcionam, o som sai totalmente diferente. Por exemplo, você vai em uma casa de show, às vezes tem promotor que você coloca assim, para vocês pessoas vão ser um pouco mais gráfico aqui. Uma barricada. Barricada. Para que serve a barricada? A barricada é justamente para que o fã não se machuque. Porque quando você coloca uma proteção, quando em caso, tem dois tipos de barricada. Uma barricada que é aquela mole, que serve simplesmente para você separar um lugar, e outra que é a barricada de show, que é aquela firme, que ela não vai cair de jeito nenhum. Então, se tem um monte de pessoas que estão empurrando, ela não vai cair, não vai criar um desastre. A própria presença da barricada já inibe um pouco esse Exatamente. empurra, né? E mesmo assim, em pleno século XXI, ano 25, onde já tem carros voadores praticamente, hoje ainda as pessoas insistem em colocar aquela barricada que é praticamente de plástico, para mim não conta nada. Para quê? Para separar quantidades de 2.000, 1.500 pessoas. Nossa. Não. Vocês lembram há alguns anos atrás, e não faz tanto tempo assim, aquele show do Iron Maiden que teve que ser adiado do Rio de Janeiro porque a barricada cedeu. Exatamente. E isso Iron que Maiden. acontece. Iron Maiden, isso para que as pessoas Não, mas a culpa não é da banda. Não é da banda. É porque a banda tem umas características. Eu fui entendendo isso como empresário, qual que é a diferença entre uma barricada e a outra, ou por que essa barricada aí, por que ela tem que ter uns metros de distância entre um lugar e outro? Está entendendo? Tem muitas coisas que as pessoas não entendem, e os contratantes, hoje, eles, apesar de saber e apesar de ter, sim, na cidade, os produtos, eles preferem não contratar, porque eles vão pagar uma diferença, possivelmente do dobro, e aí, essa diferença coloca no risco o povo. E assim temos visto muitos problemas. Me lembro de um promotor lá em Curitiba, não sei se vocês lembram, há alguns anos atrás, era Charlie Brown Jr., eram vários eventos. Morreram 2 pessoas justamente porque as barricadas não estavam do jeito certo. E a galera entrou correndo, uns caíram. E o que acontece? Porque a barricada, quando ela é mole, você empurra ela cai. Quando ela cai, ela vai machucar, ela não é segura. Entendeu? Então, o que acontece? Esse problema trouxe 2 mortes. O que aconteceu com o promotor? Ele simplesmente se mandou para a Arábia. Tinha a família lá, ficou lá. A memória do povo é fraca. Em 2 anos ele voltou e estava tudo certo.